Então, só para a gente abrir um pouquinho mais aqui a nossa percepção, então aqui nós temos a imagem da parábola e os seus significados. Tá certo? Então, a vinda do reino dos céus são o quê? As 10 virgens. Trazendo para nós aqui é o povo de Deus. São os discípulos, são aqueles que seguem a Jesus. Tá bom? O próprio significado está no texto. Depois, as lâmpadas da parábola representam o quê? A palavra de Deus. O azeite, o Espírito Santo. As nécias representam os discípulos que não se preparam. Tá certo? Igual o servo mau, o servo infiel que a gente viu no estudo passado. Já as prudentes representa quem? O discípulo que se prepara, né? Que representa também o servo fiel do nosso último estudo. Tá bom? Então aqui são a imagem da parábola e os seus significados. E aí tem um ponto interessante que quando a gente observa essa parábola, o fluxo, né, dos eventos, a sequência deles, a gente tem lá, as 10 virgens saem ao encontro do noivo. A partir do momento que elas saem ao encontro do noivo, aparentemente todas elas são iguais. Não tem diferença, porque as 10 estão ali vestidas, bem vestidas, né? A caráter, com as suas lâmpadas na mão, com as suas lâmpadas ainda acesas, e aparentemente não tem diferença entre elas. De uma certa maneira também, hoje, quando a gente olha o mundo cristão, né, o mundo que aguarda a volta do Senhor Jesus, no primeiro momento podem parecer todos iguais também. Você olha, não tem diferença. Né? Eles estão ali com suas Bíblias, eles estão nas suas igrejas, eles estão frequentando, eles estão participando, eles estão adorando, eles estão louvando, eles estão orando, e não existe diferença entre eles. Tá certo? O segundo ponto que a gente vê aqui é que tem 5 que se preparam e 5 que não se preparam. E o contexto ele sugere para nós que todas deveriam estar preparadas. E isso individualmente, tá certo? Cada uma responsável pela sua lâmpada e pelo seu azeite. Tá certo? Então o contexto ele diz isso. Era uma obrigação delas se prepararem. Mas só 5 se preparam e outras 5 não. E aí a gente percebe um outro movimento que é qual? O noivo, ele se atrasa. E o fato dele se atrasar é o quê? É uma possível demora dele. E aí quando a gente compara o contexto, né, do fim dos tempos, a volta de Jesus, não é isso que a gente vive hoje. Aparentemente Jesus está demorando para voltar, não é? A gente fala, já deveria ter voltado, já poderia ter voltado. Aparentemente tem uma possível demora, e a parábola já retratava isso. O noivo ele vai o quê? Ele vai se atrasar. Ele tarda. Né? Não no sentido de que faça a gente dizer que ele não vem mais, né? Igual a gente viu a postura do servo infiel. Mas essa tardança, conforme a gente viu lá em 2 Pedro, qual que é? Não tarda o Senhor a sua vinda. Pelo contrário, né? Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Tá certo? Então essa possível demora é um tempo para aquelas pessoas que ainda não compreenderam essa verdade de que Cristo está às portas, se convertam, se arrependam dos seus pecados, se convertam a Ele e recebam a salvação. E essa tardança também é um tempo de prova. Por quê? Aqueles que são fiéis, eles precisam perseverar, mesmo que ainda pareça demorar. Tá certo? Aí depois, na sequência do evento, o que acontece? Todas as 10 dormem. E aí esse aqui é um ponto interessante, né? Porque se as 10 virgens representam o povo de Deus, e aparentemente, né, a gente tem um delay aí, uma demora na volta de Jesus, o que vai acontecer nesse período de prova? Todas vão dormir. E aí você percebe uma coisa interessante, né? Não é somente aquelas que estavam preparadas, nem as que estavam despreparadas, né? Mas todas vão dormir. Não é uma ou outra, né? Mas todas elas vão dormir. Ou seja, essa demora, esse atraso, faz com que, de repente, o quê? Elas caiam no sono. Elas fiquem num estado ali, né? Vamos dizer assim, de sonolência. Tá certo? E aí, na hora mais escura, que a gente vê, né? À meia-noite saiu o grito. Eis que vem o noivo. E a meia-noite é o quê? É a hora mais escura, tá certo? É a hora mais escura. Assim como o meio-dia é a hora mais clara, meia-noite é a hora de trevas absolutas. Ali. Se a gente olhar no contexto do Oriente Médio, que você não tinha eletricidade, ou seja, era a hora mais escura realmente, por isso que precisaria ali daquelas 10 virgens iluminando o caminho. E é nessa hora mais escura que o noivo ele é anunciado. Ou seja, o noivo ele vai surgir no momento crítico. Jesus ele vai retornar no momento mais escuro da nossa história. Quando a gente percebe, né, que a gente está caminhando ali para aqueles sinais que Jesus apontou, né, guerras, rumores de guerras, pestes, epidemias, né, a família contra, todo esse movimento que a gente está acompanhando na sociedade, que a gente está acompanhando no mundo que está, né, indo para um caminho de crise, o ápice desse momento de crise, né, o momento mais escuro da história humana, é nesse momento, então, o que acontece? Que o noivo aparece. Que o noivo ele é anunciado. Tá certo? E aí o que acontece? Quando o noivo é anunciado,
as virgens se preparam, né? Só que somente aquelas que tinham o azeite reserva conseguem se preparar, e as nécias percebem que elas não estavam prontas nesse momento. E aí o que acontece? O noivo chega, entra com as 5 que estavam preparadas, ou seja, a fidelidade delas em se preparar, em ter um preparo individual, né, em estarem apercebidas, é recompensada. Elas entram com o noivo nas bodas. Já as 5 nécias, elas ficam de fora das bodas, o que representa para nós aqui juízo e condenação. Tá certo? Então, aqui, num primeiro momento, o que a gente percebe? Que é o mesmo fluxo que Jesus narrou lá no capítulo 24. Né? É anunciado e tem que existir um preparo, ocorre uma possível demora. No nosso primeiro estudo lá a gente viu, né? Inclusive o movimento adventista, né? Colocou ali através do estudo das profecias de Daniel que a volta de Jesus se daria em 1844, mas não ocorreu. Ou seja, houve um atraso, houve uma demora. Não no sentido de que realmente esse era o evento, né? Mas aquilo que eles esperavam teve que ser o quê? Colocado para frente, porque não era aquilo. Né? Então ocorre uma demora, existe um tempo de prova para ver se as pessoas vão continuar perseverantes nessa vinda do Senhor Jesus, e é dentro desse contexto, então, que se desenrola essa parábola aqui das 10 virgens, né? Aquelas que estavam preparadas, aquelas que perseveraram apesar da prova, elas acabam entrando com o noivo. Aquelas que não se prepararam, desanimaram no meio do caminho, se desesperaram na volta, no aparecimento do noivo, e acabaram recebendo ali a sua condenação. Tá bom?